Quero olhar um pouquinho agora para fora do nosso quintal, porque a semana foi intensa para a política venezuelana. Na última quinta-feira, integrantes do parlamento divulgaram informações sobre um suposto plano de conspiração para assassinar o presidente do país, Nicolás Maduro. Pouco depois, Maduro deu uma declaração, de que acordos eleitorais estavam mortalmente feridos diante dessa situação apontada por ele. Já na sexta-feira, a Suprema Corte da Venezuela confirmou a inelegibilidade de 2 opositores, a Maria Corina e também o Henrique Capriles. E depois dessa decisão, os Estados Unidos informaram que estão revendo as sanções contra a Venezuela. O porta-voz do Departamento de Estado americano, o Matthew Miller, afirmou que a medida contradiz o compromisso assumido pelos representantes de Nicolás Maduro de organizar eleições presidenciais justas em 2024. Para a gente entender um pouco melhor esse cenário, eu quero receber aqui o Alberto Pfeiffer, que é coordenador do DSI, que é o Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP. Professor, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo neste fim de semana. Muito obrigado por nos atender. Como é que o senhor enxerga essa movimentação que vem com essa possível conspiração que foi apontada por Maduro de assassinato, de uma tentativa de assassinato e a consequência disso para a possibilidade de um processo transparente e democrático no país? Teorias conspiratórias têm sido usadas por Nicolás Maduro e foram usadas pelo seu antecessor, Hugo Chávez, para justificar a transformação da democracia venezuelana num regime autoritário, ditatorial, como está hoje, com supressão da oposição por meio de estratagemas que tentam ganhar tempo, tentam enganar a opinião pública internacional, a boa vontade dos parceiros internacionais que tratam de mediar a relação entre a oposição e o regime de Nicolás Maduro, mas repetidamente se frustram. Essa é mais uma frustração anunciada, que leva ao descrédito do regime venezuelano como um regime crível no sentido de cumprir compromissos firmados que levariam a, pelo menos, a alguma competitividade democrática para as eleições do ano que vem. Isso, mais uma vez, não acontecerá. Nicolás Maduro tentará se manter no poder, perpetuando um regime que levou a Venezuela à falência econômica, à desagregação social e à saída de uma parcela expressiva da sua população. 5 milhões de venezuelanos emigraram do país nos últimos anos. Além do aumento da violência e a degradação dos serviços públicos, como saúde, educação, transporte público, infraestrutura e outros. Professor, e no seu ponto de vista, em que momento que essa situação pode acabar ou a depender de quê? No momento, ela tende a se consolidar. O que aconteceu com a Venezuela nos últimos 25 anos, Hugo Chávez foi eleito em 1998, tomou o poder em 99, morreu em 2013, assumiu seu vice, Nicolás Maduro, que tem se mantido no poder com eleições questionadas, com boicote da oposição aos processos eleitorais, com manifestações de rua muito fortes, como houve em 2014, com dezenas de mortos, com centenas de presos, e cada vez mais o país em deterioração política e social. Nos últimos anos, a Venezuela se aproximou de parceiros como a China, a Rússia e o Irã. Muito importante o papel do Irã nas relações com a Venezuela, garantindo o suprimento de moeda, garantindo algum tipo de comércio exterior, além do petróleo, que é o produto tradicional, quase que o único produto de exportação relevante da Venezuela, mas ultimamente o ouro começou a ser um produto importante, exportações para o próprio Irã, para a Turquia, para a Rússia, enfim. Essa aproximação com parceiros não tradicionais fora do hemisfério garantem uma rede de proteção ao regime de Nicolás Maduro, que deverá se manter no poder à revelia da possível restauração de um mínimo de quociente democrático no país. Agora, professor, a gente viu aí essa consequência anunciada pelos Estados Unidos diante do não cumprimento da equipe de Nicolás Maduro e do próprio presidente venezuelano de eleições transparentes e limpas. E aí eu quero entender do senhor de que forma que isso pode prejudicar ainda mais o país ou afundar o país ainda mais, se é que isso é possível diante da situação que vive nos últimos anos. E até onde essa pressão da comunidade internacional pode chegar ou quais países mais ela pode incluir? Exatamente. Os Estados Unidos eram o principal parceiro econômico e o principal financiador da Venezuela
Venezuela, novamente, um grande detentor, o maior detentor de reservas de hidrocarbonetos do mundo, petróleo e gás natural, com descobertas cada vez maiores. Agora, essa questão com a Guiana, né, de Essequibo, é uma questão que envolve a descoberta de jazidas de hidrocarbonetos naquela região mais a leste do território e da plataforma continental venezuelana. Então, ali foi descoberto mais petróleo. Por hora, a Guiana está explorando, mas a Venezuela terá condições de explorar ali também. Então, a Venezuela está sentada numa enorme reserva de riqueza, mas ela é incapaz de transformar essa riqueza em valor para a sua população, porque as receitas do petróleo que vinham do principal importador dos Estados Unidos cessaram a partir do aumento das restrições democráticas no país. Pois bem, recentemente, com a necessidade dos Estados Unidos buscarem fontes de fornecimento de petróleo em função das dificuldades encontradas com a instabilidade no Oriente Médio, instabilidade na Europa, na Rússia, né, que é um grande exportador de petróleo também. Então, esse xadrez do fornecimento de petróleo para os Estados Unidos fazia mais sentido voltar a importar mais da Venezuela. País próximo, 2 horas e meia de distância entre Caracas e Miami, quer dizer, fácil de receber um petróleo de alta qualidade, um petróleo leve, um petróleo muito bom para o refino. Muito bem, então foram feitos acordos mediados pela Noruega, participaram Estados Unidos, União Europeia, vários parceiros, e se chegou a uma fórmula de extensão das relações entre oposição e situação, e governo, chamados Acordo de Barbados. No final do ano passado, foi acertado que os possíveis candidatos da oposição, que tinham vedação legal para competirem, poderiam apresentar recursos. Esses recursos foram apresentados por Maria Corina Machado, por Henrique Capriles e por outros políticos de oposição. Foi, nesse sentido, prometido também pelo regime venezuelano que marcaria as eleições para o transcorrer de 2024, com a presença de observadores externos. Em virtude disso, os Estados Unidos levantaram algumas sanções e voltaram a importar petróleo e produtos da Venezuela. Ocorre que, assim que foi anunciado isso, a oposição fez uma prévia, né, uma primária, e Maria Corina Machado venceu com 92% dos votos, demonstrando uma grande capacidade eleitoral, o que perturbou Nicolás Maduro. Depois, Nicolás Maduro vem com aquela questão de Essequibo, frente à Guiana, que foi um fogo, uma cortina de fumaça, né? Uma atitude pirotécnica, muito mais para chamar a atenção da população interna e do mundo para um assunto que não tem nenhuma relevância, porque não tem nenhum conteúdo possível de acontecer. Quer dizer, jamais a Guiana cederá o seu território para a Venezuela, e caso a Venezuela opte pelo uso da força, a Guiana tem, na parceria com os Estados Unidos e com o Reino Unido, maneiras de enfrentar a Venezuela, dentro do que o potencial cenário de guerra é muito limitado. A Venezuela não tem condições de invadir a Guiana, não há meio terrestre, não há condição marítima, não tem capacidade aérea de fazer isso. Então, portanto, toda aquela fala de Nicolás Maduro, o plebiscito interno, foi nada mais do que um carnaval, um jogo de cena. E agora, passado o efeito imediato daquela questão, Nicolás Maduro percebe novamente que está muito fragilizado, que tem possibilidade de a oposição vencer qualquer tipo de eleição e, portanto, por meio de um estratagema com a Suprema Corte, com a Corte Eleitoral, cancela a possibilidade dos políticos competitivos de oposição participarem do pleito eleitoral. Então, acaba com os acordos de Barbados, e anunciou isso, e a Venezuela volta ao estado anterior, em que a oposição não tem viabilidade eleitoral, e Nicolás Maduro deverá vencer as eleições deste ano. E enfim, a continuidade de uma autocracia na fronteira do regime autoritário, na fronteira com o Brasil. Isso é o mais sensível para nós, né? Todo tipo de instabilidade na Venezuela reflete no Brasil, seja pelos imigrantes, refugiados que vêm daquele país, seja pela criminalidade associada a um país que vigia muito mal as fronteiras e que acaba permeando pela nossa fronteira, ali no estado de Roraima, crime organizado, narcotráfico, garimpo ilegal, tráfico de pessoas, contrabando, tráfico de substâncias ilícitas, tráfico de armas, tráfico da biodiversidade,
poluição ambiental, enfim, no coração da Amazônia, o crime organizado, os ilícitos instalados, porque nós temos uma parceria, uma proximidade com um país, a Venezuela, que não tem meios, recursos e nem disposição para vigiar a fronteira do seu lado, causando dano e prejuízo à população brasileira. Professor, é sobre essa relação com o Brasil que eu gostaria de me aprofundar um pouco mais, porque o governo brasileiro foi criticado mais de uma vez pelo modo como se relaciona no discurso com a Venezuela e com o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Isso aconteceu quando o presidente foi recebido aqui no país, né, naquele discurso do presidente da República, o presidente Lula, colocando como uma possível narrativa a situação que acontece ali na Venezuela. Novamente, quando o presidente venezuelano lançou a carta sobre esse equívoco, o Brasil, de alguma forma, segundo os analistas, né, demorou um pouco para se manifestar contrário a essa invasão. Agora, com essa situação, o senhor entende que haverá necessidade de uma manifestação mais intensa do Brasil em relação ao processo democrático que tem sido atacado veementemente pelo país vizinho? Deveria fazer. O Brasil é uma grande democracia, uma democracia em construção, em amadurecimento, em fortalecimento. A democracia é um regime em constante dinamismo, em constante melhoramento e em constante adaptação das suas linhas gerais, dos seus conceitos básicos, à condição de cada sociedade, de cada tipo de distribuição de população. Então, o Brasil, como sendo a principal, a maior democracia da América do Sul, mais que tudo, um país que luta, até porque é respaldado por sua Constituição, pela defesa das instituições democráticas, deveria sim ser firme e assertivo e condenar esta virada de mesa que o regime de Nicolás Maduro, por meio de artifícios legais, utiliza para vedar o mínimo de competitividade nas eleições presidenciais da Venezuela. Mais sério ainda é o Brasil ter respaldado a entrada da Venezuela nos BRICS, porque novamente aprofunda um vetor externo à condição hemisférica, à lógica regional sul-americana e interamericana, a partir do momento em que parceiros como China, Rússia, Irã, que também foi admitido nos BRICS, passam a compartilhar com a Venezuela de laços mais profundos e mais organizados. Isso, para nós, não creio que traga grandes ingredientes no sentido de dotar o Brasil de maior bem-estar, previsibilidade para a sua população. Novamente, a Venezuela é um grande problema para o Brasil, a instabilidade social venezuelana é algo que recai sobre o Brasil, é a população brasileira que paga a conta dos refugiados venezuelanos. O povo venezuelano é um povo afável, alegre, muito fácil de se adaptar, mas o povo brasileiro não tem que pagar a conta dos refugiados que vêm para cá. O Brasil tem que cumprir a missão humanitária de acolher qualquer um que venha ao nosso território, que colabore para o crescimento do Brasil, que queira encontrar emprego e moradia aqui, mas isso, quando causado por um país vizinho nosso, de uma maneira desordenada e descontrolada, e com todos esses colaterais mencionados, quer dizer, os ilícitos, os crimes, enfim, todo tipo de problema ligado à informalidade que se verifica naquela fronteira, isso não é do interesse nacional brasileiro. A segurança pública brasileira é afetada por isso, a segurança nacional brasileira é afetada por isso. O Brasil deveria ser muito firme, o Brasil não precisa condenar ninguém, o Brasil deve dizer que está do lado da democracia, do fortalecimento das instituições democráticas em qualquer lugar do mundo e, mais ainda, nos lugares próximos com os quais compartilha regimes normativos que protegem a democracia, como os regimes ligados à Organização dos Estados Americanos, né? Nós temos uma carta internacional, uma carta hemisférica democrática que deve ser acatada nesse momento e a Venezuela não o faz. Professor, só para a gente encerrar nossa entrevista, eu vou abrir um espaço aqui para o Adriano Cerqueira, que é o nosso comentarista, para fazer uma última pergunta. Vai lá, Cerqueira. Acho que seu áudio está fechado. A possibilidade
da oposição na Venezuela ter alguma chance, mesmo que venha buscar uma outra candidatura? Porque nesse momento a gente vê que há uma grande segurança, né, por parte das regras eleitorais lá na Venezuela. Ainda é viável? A senhora acredita que a oposição vai investir ou ela vai, de algum modo, renunciar, enfim, fazer algum tipo de protesto? Tem alguma previsão de qual deve ser o comportamento da oposição? A Venezuela tem uma tradição de concertação, ou tinha essa ideia de concertação, desde os acordos que levaram à consolidação do regime democrático, os acordos de 1958, que perduraram até 1998. Quer dizer, por 40 anos, os 3 principais partidos da Venezuela souberam conduzir a alternância democrática. Houve muitos problemas de desigualdade, de concentração de renda, de corrupção, mas a Venezuela desfrutou por 40 anos de um crescimento econômico e de algum tipo de consolidação democrática que permitiu a esse país ser um dos mais ricos da América Latina, graças ao petróleo, mas graças também à estabilidade, à previsibilidade que permitiu os investimentos que lograram extrair o petróleo, exportá-lo, vendê-lo, enfim. Não adianta ter uma riqueza se você não consegue transformá-la em valor para a sua população. Então, a oposição venezuelana, sim, tem um tipo de acordo chamado Mesa ou Plataforma Democrática que consolida todas as vertentes e partidos e deve apresentar um candidato à eleição presidencial. Hoje há muita incerteza de saber quais serão as regras que nortearão esse processo eleitoral, não se sabe nem a data, nem como os candidatos serão escolhidos, mas o fato é que os candidatos mais viáveis, em particular Maria Corina Machado, hoje estão alijados da competição. Então, é provável que haja um candidato, nem que tenha algum simbolismo associado a ele, mas deve ser um candidato de menor expressividade eleitoral, aumentando as chances da vitória de Nicolás Maduro. Professor Alberto Pfeiffer, muito obrigado por conversar conosco neste fim de semana. Foi um prazer recebê-lo aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Bom fim de semana. Para o senhor.